No início de abril, Zema gravou um vídeo com o Flávio Bolsonaro e mostrando ali uma certa intimidade, com uma conversa interessante, dando a entender a possibilidade de Zema vir a serviço de Flávio, ou Flávio de serviço de Zema. É claro que o primeiro caso seria mais interessante porque Flávio Bolsonaro é o único capaz de conseguir tirar a vitória de Lula desse pleito. E um mês depois, após os áudios ali do Flávio com o Banco Master, Zema mudou totalmente o seu discurso. Essa mudança de postura de Zema, quero que vocês discutam aqui comigo 3 pontos. Ou ela foi porque ele não tem informação, porque ele é mal informado. Segundo, porque ele tem segundas intenções. Ou terceiro, porque seria ali mal intencionado. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sou aqui sócio do Instituto IBESP em pleno fim de semana, gravando aquele vídeo semanal para falar um pouco das eleições, um pouco sobre política, um pouco sobre gestão pública, também sobre pesquisas. Não cito pesquisas normalmente externas e não cito pesquisas nossas, porque como você sabe, que me acompanha, sou totalmente contra a divulgação de pesquisas eleitorais. A gente faz muita pesquisa interna para as eleições, né, eleitorais, mas a gente não divulga, eu sou contra isso. Mas eu posso trazer tudo o que eu vejo no Brasil e também em todas as cidades e estados que a gente vem propondo pesquisas, eu posso trazer ideias para você do que vem acontecendo, para que você se situe e entenda um pouco mais esse xadrez político. Pois bem, como eu falei, em 11 de abril, se eu não me engano, Zema gravou ali um bate-papo com o Flávio Bolsonaro e falou, será que eu vou ser vice dele? Será que ele vai ser meu vice? E ele mostrava uma certa união. Naquele momento, 3 dias após, eu tive uma reunião e eu comentei que eu achava interessante Zema sim ser ali vice de Flávio. Por que eu colocava aquilo? Primeiro ponto, porque a gente tem 16,3 milhões de eleitores no estado de Minas Gerais, representa ali 10,6% dos eleitores do Brasil. É o segundo maior colégio eleitoral. Zema é muito conhecido e poderia sim ajudar. Só que ali, ao mesmo tempo, eu tinha ali umas ressalvas. Qual que era a minha ressalva? Minha ressalva é que o governo Zema era um governo apenas regular. Quem lê as notícias acredita que o governo de Zema era um governo com 70%, 80% de aprovação. Não era. Tanto não é que hoje o candidato ali ao governo, o Matheus, que está ali representando a sequência do governo Zema, não consegue, ele está muito longe dos 2 primeiros colocados, principalmente do Cleitinho, que está liderando todas as pesquisas. Então, ali já mostra que existe uma fraqueza dentro de Zema, até dentro do próprio Estado. Mesmo com isso, de todos os nomes, eu olhava ali, poxa, eu acho que seria interessante. Você também tem candidatos a deputado interessante ali, que são antipetistas dentro do Novo, como o Marcel Van Hatten, que é alguém que vem batalhando, brigando muito ali contra o PT. Então eu entendia que essa força poderia agregar. E apesar de ser um partido liberal, que não tem ligação nenhuma hoje com o bolsonarismo, que ali seriam conservadores, nacionalistas, populistas, mas ali existe um pouquinho de conversa, um pouquinho de ambiente para tentar sentar e ter uma conversa. O que acontece que eu fui alertado por um político muito antigo. Se eu der 2 características desses políticos, vocês em 2 minutos vão saber quem é. Mas esse político muito experiente falou para mim, Marcelo, a declaração que ele fez sobre os estados do Nordeste é um grande problema. É um grande problema. Só falou isso e o que eu fiz? Eu fui entender melhor o que ele tinha falado e sim, Zema tem ali declarações em relação aos estados do Nordeste que são bem desabonadoras e também que você coloca o Nordeste numa situação ruim. E lembrando, o Nordeste representa 27% dos eleitores brasileiros e que se Flávio, para ganhar, Flávio precisa tirar um pouco a diferença do que teve a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro no ano de 2022. Isso vem ocorrendo. Zema poderia puxar isso para trás. Aí você me pergunta, mas por que ninguém explorou isso? Por que o PT não explorou isso? Não explorou porque Zema não é o opositor do PT.
Tá? Se o PT sentisse, tivesse um pouco de medo dele, isso explodiria. E eu fiz um teste argumentativo. Eu peguei um vídeo para uma pessoa, um eleitor do Zema, ferrenho, que vinha defendendo o Zema. Olha, eu gosto do Zema, eu quero o Zema, tal, uma pessoa de São Paulo, mas pelo que ele ouvia, falavam do Zema, que ele é um empresário e tal, mas essa pessoa é nordestina. E eu mostrei para ele, e o cara falou, cara, para mim nunca mais, porque o cara tá me colocando num balaio, que é um absurdo falar isso do Nordeste e tal. Então, essa força desse discurso é muito grande e não foi usada realmente porque o Zema não é o opositor de Lula. Então o PT e o governo não vai usar isso, só vai usar isso se precisasse. Se caso o Zema fosse vice de Flávio, aí o pau ia comer, isso ia vir com tudo. Esse é o primeiro ponto. Agora, o meu pensamento, por que ele seria mal informado, né? Porque um mês depois ele pegou e mudou totalmente a rota em relação ao discurso amistoso que tinha com Flávio e começou a colocar Flávio de forma criminosa ali, colocando ele no mesmo nível de Lula, que é o sonho do PT. Por que acontece isso? Porque quem faz pesquisa sabe que as pessoas enxergam Lula como uma pessoa desonesta, tal, o governo do PT, um governo corrupto. O que eu faço? Eu pego Flávio, isso é uma técnica usada por qualquer consultor, qualquer estrategista político. Você pega o opositor, que tem fama de honesto, e tenta trazer ele no mesmo nível. Aí a gente vai discutir quem é que entrega mais. Tá, olha, o PT entregou mais que Flávio pode entregar. Opa, mas os dois são desonestos, então eu fico com o PT. A ideia é essa. E quando o Zema toma essa atitude de fazer esse favor ao PT, você pensa em 3 saídas. A primeira saída seria ser mal informado. O que seria ser mal informado? Ter pesquisas mal feitas na mão. Ou uma pesquisa mal feita, eu quero dizer assim, não tem a profundidade necessária para entender que por mais que Zema cresça em cima de antipetistas, ele jamais vai ter o voto necessário para chegar no segundo turno. Tá? Porque Flávio hoje tem uma base bolsonarista interessante e todos os eleitores que não querem o PT veem nele aquela pessoa que pode vencer o Lula. Tem também ali pessoas que entendem, mesmo não sendo bolsonaristas, que o governo Bolsonaro foi um governo bom. Então essas pessoas se unem a Flávio. Você querer tirar voto de Flávio, querer queimar a posição de Flávio ali, querer queimar a imagem de Flávio para tentar tirar voto de Flávio, por mais que você tire, você não chega no segundo turno e também, tirando o voto de Flávio, você ajuda Lula a ganhar no primeiro turno. Tá? Ou também fazer com que aumente a rejeição de Flávio para no segundo turno Lula vencer. Então, essa movimentação de Zema só faz isso, né? Só atrapalha a saída, a retirada do governo do PT, e me parece que o Novo, quando você vê o discurso das pessoas, elas querem a retirada do governo do PT. Mas isso eu vou deixar para o terceiro ponto, porque talvez não seja isso também. Mas ou ele é mal informado por uma pesquisa mal feita, ou por um pesquisador que fez uma pesquisa e falou que ele queria ouvir, tentando colocar o cara para cima, falou assim, olha, tem chance sim de você chegar no segundo turno se a gente fizer isso. A leitura é totalmente errada, como eu disse para você, ou feita ou mal feita, ou feita ali para uma intenção ruim, que é para tentar elevar o seu cliente. Tá? Então, seria a questão do mal informado. No segundo ponto é que eu falo que seria ali, e outra coisa que também deixou esse candidato mal informado é a questão das redes sociais. Tá? As redes sociais, eu já dei várias vezes aqui esse dado, mas eu volto a falar isso para você, se é a primeira vez que você está num vídeo comigo, 72% dos brasileiros têm redes sociais. Não é todo mundo que tem, 72% tem. 46% de quem tem redes sociais se importa com política, vê política. Tá? Não é todo mundo que tem redes sociais que fica o dia inteiro vendo política. 46% de 72% dos eleitores brasileiros representa 33%, ou seja, 1/3 dos eleitores brasileiros têm redes sociais e olham política. E aí a gente tem mais um adendo aqui. Quem é esse eleitor que está nas redes sociais? É um eleitor mais masculino, mais novo, mais estudado e também mais rico. Ele não representa o eleitor brasileiro. Ele não representa os 23,2% de idosos que nós temos no Brasil acima de 60 anos. E eu estou chegando quase lá. Então esse é o primeiro ponto. Ele foi mal informado, ou por uma pesquisa mal feita, ou porque se baseou naquela temperatura maluca das redes sociais e achou que aquilo era verdade. Outro ponto aqui é se ele tem segundas intenções. Quais seriam as segundas intenções? As segundas intenções seriam o seguinte: não, eu quero mesmo enfraquecer o Flávio, porque eu quero que ele perca, eu quero que Lula fique mais 4 anos aqui, e aí a gente pega e
daqui com o bolsonarismo acabado em 2030, eu sou o grande nome para voltar. Eu vou dizer para vocês que essa segunda intenção é também uma bola furada demais. E por que é uma bola furada demais? O bolsonarismo não vai acabar, não vai. Hoje o eleitor de Lula tem, em média, está toda a pesquisa, e a gente faz pesquisa semanal, toda a pesquisa a gente controla isso. O eleitor de Lula tem, em média, 53 anos de idade. O eleitor de Flávio Bolsonaro tem 45 anos de idade. Tá? O eleitor de Zema tem 50 e poucos anos de idade. Então, o que eu quero dizer com isso? Com a saída de Lula do jogo, não tem hoje todo esse eleitorado mais novo, ele é um eleitor mais conservador contra essa questão do sistema tal. Existe aqui uma união que vai continuar em cima do bolsonarismo. Não adianta você fazer Flávio perder agora achando que você vai crescer depois. E também uma leitura muito ruim, porque você fazendo isso, você também perde a chance de trazer todo o Partido Novo com você, você sendo vice, você traria todo o Partido Novo junto, porque tem muito candidato, como eu citei o Marcel Van Hatten, que tem muito eleitor bolsonarista que gosta dele, da postura dele, antipetista. Não é só antipetista que vota no Marcel Van Hatten, também tem eleitores bolsonaristas. E a partir do momento que você causa essa cisão, você faz com que políticos como Marcel e outros deputados percam voto de bolsonaristas, e perdendo o voto, você faz com que ali a gente tem um Partido Novo perdendo ali o fundo eleitoral, não vai conseguir fazer a cláusula de barreiras. Então você prejudica o partido. Então, ou ele foi mal informado, ou ele teve umas segundas intenções também por ser ali. Colocaram isso na cabeça dele, que seria uma estratégia muito inteligente, eu acho uma estratégia idiota, mas você tem uma terceira saída que seria mal intencionado mesmo. O que seria essa má intenção? Seria essa segunda intenção aqui de fazer realmente Flávio perder, mas ao mesmo tempo fazer com que toda a bancada, todo mundo que está ali por baixo, os deputados, fizessem um jogo contra você, te rifando. O Zema seria rifado, colocado de lado por todos os deputados, para que esses deputados conseguissem assim, com fervor, aí sim trazer realmente o voto bolsonarista. Percebeu assim? A gente tem 3 saídas, aí você de repente pensa assim para mim, Marcelo, qual é a sua opinião sobre a estratégia do Zema? A minha opinião, eu acho que ela passa pelas 3. Tá? Primeiro, eu acho que ele é mal informado, eu vejo cada vez mais nível de pesquisa, e quando a gente vê pesquisas publicadas, pesquisas que são mal feitas, a gente teve até um caso recente aí que você percebe que existe uma certa intenção da pesquisa, você que está querendo, você faz uma pergunta porque não é porque você quer saber. E a nossa função como pesquisador, a gente quer sempre descobrir o que a população pensa. Eu não quero ter ali uma intenção de fazer com que ela fale o que eu quero ouvir. Tá? Então, quando você tem pesquisas assim que já tem assim uma pergunta que faz com que você traga essa resposta pronta para você induz essa pessoa, o seu cliente, o seu político ali que você está tendendo a tomar decisões totalmente equivocadas. Tá? Por isso que eu venho falando há muito tempo, existe um total descolamento do meio político e da mídia então nem se fala. Existe um descolamento total do que é o povo. Tá? A população, e aí você me pergunta, Marcelo, hoje que é um candidato que está mais conectado com o povo? É o bolsonarismo que está mais conectado com o povo. E não é por causa das redes sociais, é porque as pautas da população, da maioria da população, mesmo às vezes votando no PT, as pautas da população elas estão mais conectadas com o bolsonarismo. O que eu posso dizer é que eu entendo que a estratégia então de Zema passa pelas 3, a primeira porque ele é realmente muito mal informado, talvez por pesquisas mal feitas, não vou julgar porque eu não sei quem faz pesquisa, mas principalmente pela porcaria de monitoramento de redes sociais que traz luzes para quem chega lá, olha, eu fiz um monitoramento, isso é uma porcaria porque não ouve o que realmente o brasileiro pensa, não sabe o que o brasileiro, a Dona Maria que mora lá em Jequié, na Bahia, pensa. Tá? Então você traz ali o que pensa um grupinho e você acha que aquilo ali é uma pesquisa qualitativa. Não é. Ali a gente tem também a questão das segundas intenções, que é fazer Flávio realmente não chegar ao segundo turno e deixar que Lula vença e com aos 80 e poucos anos vai ter um segundo mandato, que normalmente todo segundo mandato é uma porcaria, eu falo isso, eu sou a favor da reeleição, eu sou contra esse negócio, vamos acabar com a reeleição, eu sou a favor, mas normalmente o segundo mandato não é bom, e não é bom porque a pessoa chega e já começa
a ficar cansada aí e ficar pensando só em eleição. Se você tiver uma forma desse candidato e nunca mais se reeleger, como é nos Estados Unidos, a gente certamente vai ter ali, e eu falo isso para todos os cargos, tá? De vereador a presidente da República tem um máximo ali de 2 cargos, talvez o legislativo ali 4 mandatos e nunca mais, para a gente fazer com que a democracia seja mesmo oxigenada, né? Apesar do que vocês sabem, a gente não vive na democracia, como eu sempre falo aqui para vocês. E a gente tem a questão do último ponto que eu coloco aqui, que talvez existiria um pouco de ar, percebendo que não vai ganhar a eleição, tá bom, a gente faz o que tem que ser feito, Flávio perde a eleição, e ali vocês, toda a minha bancada do Novo aqui, quebra o pau comigo, fala que eu estou errado, defende o bolsonarismo para tentar trazer voto do bolsonarismo e eleger uma bancada maior e conseguir o fundo eleitoral. O que eu quero dizer, por fim, eu acho que deu errado. Tá? Quem desenhou essa estratégia fez errado. O que a gente percebe em pesquisa que interna, mas a gente vê nas externas que isso não trouxe nada de bom para a Zema. Flávio teve uma oscilação na semana um pouquinho negativa, mas já retoma. E lembrando sempre, Flávio ainda não é conhecido, a campanha começará em agosto. Quando começar a campanha, as pessoas saberão quem é Flávio Bolsonaro, saberão o que ele pensa, saberão suas propostas, e aí sim o jogo começa. Então eu acho que a pressa de tentar tomar decisões de Zema, e talvez o Partido Novo, não posso jogar o Partido Novo, mas que Zema é a ponta de lança, prejudicou não só o partido, prejudicou o Zema como político e pessoa, mas também está prejudicando bons deputados do PT, do Novo, bons candidatos ao Senado do Novo, como eu falei, eu citei aqui o Marcel Van Hatten, que eu não conheço, tá? Não conheço, mas eu falo o que as pessoas pensam dele. Tem uma imagem positiva dele, até mesmo do bolsonarismo, tá bom? Na semana que vem a gente volta a tratar de um novo assunto. Grande abraço.